aqui na casa do Luiz Verona, bem conhecido como Dinho, e também da sua esposa Maria Clara. Fomos muito bem recepcionados, por sinal, e estamos para gravar mais um quadro, Caminhos do Futebol Raiz, de Dionísio Cerqueira. E vamos falar dos fatos e contos que aconteceu na época em que esses boleiros jogavam, até mesmo de quichute. Eu acho que não, né? Mas jogavam de pé no chão, jogavam no campo de terra e ninguém reclamava da grama, pois não tinha grama, né? É, realmente. Mas vamos começar aqui então a conversar com o Dinho que foi um dos destaques do Independente, junto com o Célio Dombrowski, também o Jango, isso, e demais outros. Zé, Coelho. E outros nomes, né? Outros tantos aí. E passaram muitos junto, colegas, companheiros meus. Foram muitos mesmo, que eu tive a graça de poder conviver, de jogar, fazer aquilo que eu, na realidade, sempre amei em fazer, foi jogar futebol. E, né, hoje, é lógico, tenho a idade que estou, não tenho mais condições, e depois de um certo tempo em que aconteceu um problema com o joelho, eu realmente treinei um tempinho ainda, mas não teve mais. Mas quanto tempo que você deixou de dar uma coisa? Na realidade, o tempo que eu acabei me machucando foi em 79, se não estou enganado. E de lá para 79. E depois de lá você nunca mais jogou nem para brincar? Brincando, tentei muitas vezes ainda, até, inclusive participei de outros clubes pequenos ali, mas jogava um pouquinho e eu tinha que escapar, correr. Mas vamos acabar voltando um pouco mais no tempo aqui, vamos falar dessa foto aqui, ó. Uma foto preto e branco ainda, se não me foge a memória, deve ser daquelas máquinas, aquelas quadradonas, que os caras colocavam flash em cima assim e ficava contando até 10, né? Realmente, ó o passarinho. Dizia, ó o passarinho. E aí nós se preparava para ver o passarinho. Realmente aparecia depois, uns quantos passarinhos. Tá certo. Desses aqui, fora você, é claro, qual mais era o destaque, assim, dizia, ó, esse cara não pode faltar de jeito nenhum no time, senão nós podemos perder. Realmente, desses aí, praticamente todos faziam falta para o time. Todos jogavam e jogavam muito bem, e a gente era, na realidade, companheiros, mas companheiros que lutavam junto. Se alguém perdesse uma disputa de uma bola, o outro companheiro estava correndo ali pronto para servir, para procurar pegar de volta essa bola para continuar a jogada. O senhor então, eram todos eram destacados porque todos, cada um na sua função, todos faziam o melhor e davam o melhor de si para que o time conseguisse a conquista da vitória. O senhor foi uma pessoa que, além de jogar no Independente depois de adulto, o senhor passou pelas categorias de base. Na época não dizia categoria de base, dizia os fraldinhas, juventude, juvenil, né? Realmente, juvenis, ou infantos juvenis. Isso. Falavam que realmente a gente, quando iniciou o futebol, eu na realidade eu descia no campo da Baixada, que era o campo da nossa época. A gente descia, eu tinha aqui 5, 6 anos de idade e já descia junto com a turma, que eram os filhos do finado Jacó Maran, que seria o Carlos Maran. Que deu o nome do estádio ali, daí acabou sendo o nome do estádio, né? Ali não, ali, né? Tá atrás de nós. Hoje estou morando aqui em cima praticamente do estádio e não tenho, né, condições de estar ali jogando futebol, que é a coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu realmente a gente descia lá, jogar com a turma, brincando naquela época, lógico, criança muito pequenininha, mas a partir do que 10, 11 anos de idade já foi formado esse infanto juvenil, em que na época até tinha um tio meu, finado tio Gasparotto, que ele foi presidente do clube e que ele incentivava muito o futebol lá. A gente naquele tempo, na realidade, não tinha praticamente nada na cidade. O que existia era o futebol. Então qualquer time que viesse, de onde viesse, todo mundo descia no campo, participar, colaborar, incentivar a equipe local, que no caso sempre foi independente. Teve
Teve em Barracão, o Glória, se não me engano, o Glória ou o Ipiranga, não lembro direito agora qual outra equipe que teve, mas o Independente sempre foi o time de destaque aqui dos dois municípios, Dionísio e Barracão, enfim. E o destaque também para essa trajetória do senhor é aquela caminhada que nós conversou aqui antes de nós começarmos a gravação, que fazia aí seus 14, 15 quilômetros no jipé, né? Realmente, seja, a gente saía da separação para vir aqui para treinar durante a semana. Às vezes nas quarta-feira e na sexta-feira, e às vezes mudavam para terça-feira ou quinta-feira. E a gente estava aí colaborando, vinha com aquele maior esforço que fazia para colaborar com a equipe, porque a gente não ganhava nada, ninguém nunca ganhou nada, mas a gente, pelo amor pelo futebol, por gostar do futebol, a gente fazia todo esse sacrifício. Quer dizer, sacrifício não, a gente fazia com maior alegria, maior prazer. Não era sacrifício nenhum, claro, era cansativo, mas a gente fazia porque realmente gostava. E quando entrava num jogo, quando havia uma partida, que praticamente a gente disputou campeonato regional aqui, abrangendo Itapiranga, Mundaí, São Miguel do Oeste, Chapecó, enfim, toda a nossa região aqui, a gente se esforçava mesmo, porque inclusive fazíamos até aquelas, como é que se diz, concentrações ao sábado. Concentração o quê? Umas 3, 4 caixas de cerveja ou não? Não, de fato não. Concentração de fato. Concentração mesmo, em que chamava todo o povão, todos como é que se diz, os jogadores, enfim, da equipe, e levava todo mundo para um certo local lá, e a gente passava a noite, comia lá, fazia nossa festinha lá, passava, fazia nossa refeição. O Ledo chegou a jogar no tempo do senhor? Também. Fiquei sabendo que o Ledo era o único que fugia das concentrações. Não, fugir na realidade, eu acho que ninguém fugia ao que tinha. O que tinha que às vezes passava uma noite aprontando. Tá certo. Não deixava ninguém ficar quieto aquilo. Chegou a ser campeão pelo Independente quantas vezes? Agora, bicampeão, na realidade, eu não lembro que nós tenhamos ficado. Nível regional, né? Mas o Independente fazia time pequeno para jogar o municipal ou não? Tinha o municipal, que o segundo, como a gente chamava na época, o segundo do Independente que participava do municipal. Nós não, eu nunca participei do municipal porque, sei lá, porque a gente era do primeiro, eles diziam, né? Do primeiro, equipe principal, eu fazia parte da equipe principal, eu e tanto, praticamente todos esses aí que estão aí na foto faziam parte da equipe principal. É lógico que aí falta muita gente, tem muita gente aí que não tá na foto aí, que participavam, que faziam parte do clube, da equipe do Independente. Aqui vocês pareciam mais metaleiros do que jogador, tudo cabeludo. Tudo, não era, né? Era moda, na época era o cabeludo. Que não fosse cabeludo só porque era careca mesmo. Tá por natureza, enfim, né? Careca por natureza, porque senão duvido que não tinha quem não fosse cabeludo. Dona Maria está querendo falar alguma coisa, Dona Maria, o que é? Não, o que eu quero dizer é que eu acho que tu te enganou, pai. Tu falou em 79 que tu parou de jogar. Foi, realmente em 79 que parei de jogar. No Independente, eu tentei ainda jogar depois que eu me quebrei, que aconteceu o acidente, acidentalmente, né? Foi quando nós estávamos disputando o campeonato, jogando contra a equipe do Ipiranga do São José do Cerro. Era uma equipe, sempre foi uma equipe muito respeitada, uma equipe forte e com craques, com gente que jogava. E tinha o Valamor, se eu não estou enganado, o Valamor, o nome dele era o Sérgio. Tinha dois, um meia e um era centroavante. O Sérgio, se não me engano, era centroavante e o Valamor, esse era meia. Eu sei que ele conseguiu, eu estava na lateral direita, jogando nessa partida. Ele conseguiu driblar e quando ele chegou para chutar em gol, ficou praticamente cara a cara com o goleiro, que era o Rebulino, se não estou enganado. E quando ele foi para chutar, eu consegui, correndo da lateral,
enfiar minha perna, meu pé, enfim, em frente à bola, ele perdeu, não conseguiu fazer o gol. E a minha perna fez isso aqui e eu fiquei ainda cambaleando lá, tentando me manter de pé e não consegui. Daí, quando o técnico, né, viu que eu não tinha condição de continuar, e daí quando eu fui substituído. Daí, até não lembro se a partida, ainda acho que acabamos perdendo ainda aquela partida por 2-1, se eu não estou enganado. Fora essa partida que você acabou de mencionar aí para nós, qual partida que se acredita que foi mais emblemática com você em campo, que foi, que nem diz aqui no Sul, peleado do começo ao fim? Não, aqui na realidade todas elas foram peleadas. Não tinha, tanto jogando contra São José do Cedro, quanto São Miguel do Oeste, também nós jogamos muitas e muitas vezes, tanto jogando aqui em casa, quanto em São Miguel também, era pauleira. Às vezes nós levava melhor, às vezes nós levava pior, né? Mas isso, a diferença era sempre aquele um gol de diferença, 2-1, 3-2, né? Mais ou menos assim era o resultado dos jogos. Agora, peleada mesmo, a gente peleava muito. Era quando a gente ia fazer os amistosos com os castelhanos. Aí a briga de foice no escuro. Aí a briga era de foice no escuro, né? Mas era bonito, era divertido, e a gente foi muitas e muitas vezes a Eldorado, a Monte Carlo, né, a jogar com esse pessoal, e tinham equipes boas, tudo, lógico, tudo amadores como a gente também. Né? O senhor chegou a entrar em campo quando a seleção brasileira veio jogar aqui contra o Independente? Ou contra o Independente? Não, realmente não tive a oportunidade, eu não lembro nem porque se a gente não estava aí, os juvenis do Grêmio, que vieram jogar aí com nós, e que nós iniciamos a partida, nós os 11, que, né, o técnico na realidade ainda era o Tabelinha, e o Nino Maran, e mantinha nós, porque a gente era raçudo mesmo, não era amador, mas era raçudo e competitivo, né? Então ele manteve a gente até o final. Onde que nós acabamos perdendo, não lembro se foi por 2-1, 3-2, uma coisa assim, foi a diferença mínima ainda. E enquanto que eles, os juvenis do Grêmio, mudaram praticamente, jogaram 2 times contra nós, que, né? Além de ter mais gás, puseram mais gás, os juvenis, e assim mudaram praticamente, né, jogaram 2 times, dá para dizer, contra nós, porque cada pouco eles faziam mudança, tudo bem, era brincadeira mesmo, né? Não valia nada. E aí, mas nós continuamos firmes ali, os 11, e ficamos nos 11 até o final, acabamos perdendo, mas perdemos já na realidade, quando chega uma certa altura, a gente praticamente já não tinha mais gás, enquanto que eles estavam cada pouco renovando. Todo jogador, caçador e pescador tem uma história para contar. Que é um pouco de verdade, mas ele acaba aumentando. O senhor tem alguma história assim de algum campo? Alguma façanha que aconteceu? Eu tenho simplesmente uma história muito simples, que todos riam naquela época, e quando a gente saía para fora, e que esse cara aqui, o Schwab, a gente ia, lógico, o Osmar, né? O Osmar, quando a gente ia para fora, ou mesmo que fosse aqui também, era recebido da mesma maneira. As equipes que vinham aqui em época, enfim, de amistosa, e daí eram recebidos da mesma maneira. Então a gente recebia eles com um churrasco, comida, enfim. E o churrasco, que até hoje o apelido dele é churrasco. Churrasco, né? Churrasco, que é o Schwab, né? Esse aí, então, daí quando a gente ia para fora, ele comia, porque esse bicho para comer era peteado. Esse bicho eu nunca vi, porque todo mundo ficava admirado olhando para ele, que o homem comia feito um boi. E além dele comer bastante, ele não se aguentava sem ele passar a mão no churrasco, ele dizia bem assim, o churrasco, passava a mão num pedaço e dava um jeito de guardar, que quando a gente estava vindo embora, todo mundo alegre, comentando, faceiro, feliz da vida, perdemos, ganhamos, para nós era só alegria, né? E cantando e tal, ele lá atracado num pedaço de churrasco lá. Essa é uma realidade, sinceramente. Se tivesse outros companheiros que fizeram parte do clube na época,
junto, né? Estariam aí, né? Essa aqui já falando que realmente era isso aí que acontecia, né? Tu te cuida, ele vai te matar. Não me mata, não, porque ele sabe que é verdade, e a verdade pode ser dita, escolher agora. Viu? Essa foto aqui é um pouco mais moderna, né? Já está colorido, você pode ver aí. Sim. Também, você está aqui. Essa aí realmente, tu quer ver? Foi uma partida em que a gente disputou um torneio aqui na cidade mesmo, de times daqui da cidade, e foram organizados, enfim, equipes daqui da cidade. E daí essa partida aí, a gente estava para enfrentar a equipe da Sabadi, Clube Sabadi, que era na época, a Sabadi era uma cooperativa que era formada por pessoas, enfim, de Santo Antônio, da região, de Dionísio Cerqueira e Barracão, Sabadi. Quer dizer, Santo Antônio, Barracão e de Dionísio Cerqueira. E daí então aqui tem que nem esses companheiros, que nem está aqui o Célio, por exemplo, aqui não está junto com nós, vocês podem notar, podem ver que realmente não se encontra aí. Ele e mais outros colegas nossos, né, que faziam parte do Independente, né, e o famoso goleiro Bittencourt. E aí o goleiro Bittencourt. Ele, então, inclusive, que está aqui, ali não está, porque foi esse dia, então era um torneio que a gente estava disputando e acabamos jogando contra eles, mesmo no final, onde acabamos 0-0 a partida. É que o Célio era funcionário da Sabadi. Ele trabalhava inclusive na Sabadi. Teve que jogar para a Sabadi. Teve que jogar para eles, né? Ele não fez parte, né, da nossa equipe do Independente, enfim. Mas foi uma partida muito bonita, bem disputada e tudo, mas realmente foi empatado. Agora, se percebe aqui entre o casal, entre o senhor e a dona Maria, que ela literalmente é a sua costela de Adão, né? Ou seja, estava ao seu lado a todo instante. O senhor conheceu ela nas arquibancadas dos estádios, né? Ou dos campos? Como que foi aí o seu conhecimento com ela? Isso aí, o conhecimento meu e dela, enfim, se deu na escola em que estudávamos juntos, né? Na terceira série do ginásio, que na época ginásio, quem estava fazendo ginásio era alguém mais ou menos cotado, como inclusive quando a gente completou a quarta série, a gente tinha formatura naquela época, né? Era formatura. A gente tem até foto aí da formatura e tudo, que hoje, quarta série, praticamente nada, né? Nona série hoje, né? Hoje vai até a nona série, mas né, não existe mais nada dessa ladainha aí, dessa coisa. E depois que ela conheceu o senhor, em todos os jogos ela estava junto ou não? Não, até ela não era muito participativa, não gostava muito de futebol, eu acho. Mas o pai dela, sim, o pai dela era uma pessoa que adorava o futebol, inclusive ele ia lá no campo, assistia a gente e com o radinho aqui, porque ele era um gremista roxo, Bom, tanto é que ele morreu numa final da Grêmio, né, pai? Em 70, foi o primeiro lugar em que eu vi uma televisão em que a gente pôde, na realidade, assistir a Copa do Mundo, que foi no México, aliás, que o Brasil ficou tricampeão do mundo. Foi lá que a gente viu a tal de televisão que aqui ninguém tinha. E agora nós mudando do futebol? Não, do passado para trazer um pouco aqui para o nosso presente. Como o senhor vê agora o esporte, principalmente o futebol aqui no município? Não, olha, pelo que a gente tem notado aí, através do próprio município, que existem essas equipes do interior, representando o interior, que estão jogando bom futebol, acredito eu, mais ou menos, né? Porque hoje é um futebol, não é aquele futebol alegre, bonito, né? Driblado, gostoso, como a gente fazia na época. É um futebol mais raça, mais técnica, é uma correria que, pelo amor de Deus, que todo mundo para hoje participar do futebol tem que ter muito fôlego. A gente na época tinha fôlego também, claro, né? Era jovem, enfim.
Mas acontece que não era tão exigido como é hoje. E hoje, o futebol, hoje, sinceramente, não tem mais nem graça de assistir o futebol, principalmente no município aqui. Então, do seu ponto de vista, o futebol já não é mais o mesmo? Não é, sinceramente, aquele futebol bonito, driblado, gostoso, é balãozinho, é meia-lua, isso aí, sinceramente, hoje não tem mais nada, né? Claro, tá tudo, né? Avançou o tal do futebol, avançou. O Brasil foi tricampeão, foi pentacampeão e tudo, mas já não, tu não enxerga. Tu enxerga, às vezes, como é que é, o Messi. O que o Messi faz, aquilo era o que nós fazíamos na época. De driblar 3-4 ali, segurar a bola, driblar 3-4, comer 3-4, isso aí eu fiz, como tantos outros colegas faziam. Né? Saber driblar, segurar uma bola, saber tocar uma bola, isso aí ele sabia. Agora esse troço de correria feito cavalo de carreira. É que hoje o futebol, como diz, ele ficou técnico, então o pessoal marca e joga por setor. Né? Não, e na realidade eu acho muita brutalidade. Eu sinceramente assisto, né, seguidamente na televisão, no futebol, são muito brutos. Eu nunca na vida usei nem caneleira. E não tem um sinal de ter levado uma canelada sequer. Eu jogava, eu sabia jogar, sempre soube, graças a Deus, desde pequenininho, como disse, eu ia ao campo e sabia jogar, né, aprendi a jogar e sabendo, sem machucar ninguém, e nunca fui machucado. Por ser ligeiro, lógico, não ficava esperando o cara vir ali me dar um coice, sabia driblar, né, sabia quantas e quantas vezes do cara vir, né, acontecer, não por maldade, porque naquela época, sinceramente, eu acho que eu não lembro de alguém que fosse maldoso. Né? Então o cara não vinha para bater, vocês vinham para tentar tomar a bola, mas se você fosse mais ligeiro, mais esperto, né? Você saía com a bola, você ia driblando e largava lá para o companheiro, driblava mais um ou dois, como a gente acontecia, de fazer fila, isso aí aconteceu muitas e muitas vezes nos nossos campeonatos mesmo, né? Claro, mas era amador, não era profissional. Né? Então, se perdesse também uma partida, tudo bem, claro. E se o senhor para ganhar sempre. Tivesse a possibilidade de entrar dentro de uma máquina do tempo e voltar ao passado, o que o senhor faria? Ia correndo tudo. Já respondi a pergunta. Se eu pudesse voltar ao passado, eu gostaria de voltar a jogar o futebol que eu joguei e que muitos e muitos companheiros meus jogaram, que de fato há um cara que não aparece nenhuma dessas fotos aí, foi um cara que nós se criamos junto, que nós estudamos junto, que nós treinávamos junto, de nós jogar futebol dentro de uma área de 3 metros por 3, nós jogávamos futebol. E aquele cara aqui não aparece. Para mim, ele, de todos nós, ele foi. Eu tive a minha época de ser o melhor também. Eu tive a minha época de ser o melhor, mas o melhor de todos eles ainda foi esse cara, que é o Ademar de Santo. Ele não está mais aí, ele foi embora. Foi embora muito, não fez parte de nenhuma dessas equipes que mostra aqui. Fez parte, sim, nós jogamos muitos anos. Não fez parte dessa que está registrada. Dessa que está registrada. Mas ele era um craque, um craque que eu nunca vi, nem Zico, nem Bebeto, nem Romário, nem ninguém fazia o que ele fez, como eu também praticamente fazia o que ele fez, mas ele para mim era o cara que eu tirava o chapéu, porque aquele foi um craque. E o que o senhor não faria no esporte se pudesse voltar no futebol? Ia voltar a jogar. Não, ele ia voltar, mas esse é o que ele faria, mas o que o senhor não faria na sua atuação? Dividir aquela bola com o cara do Ipiranga? Realmente, isso aí. Se pudesse voltar no tempo, você não dividiria aquela bola? Não dividiria isso aí, porque... Tomava o gol e dividiria. Preferia ter levado o gol, porque na realidade aquele gol que eu defendi, depois os companheiros acabaram levando e que a gente acabou perdendo a partida igual. Então era uma coisa que na realidade eu não gostaria de voltar a repetir isso aí, né? Não gostaria mesmo. Agora vamos voltar aqui no nosso presente também para nós encerrarmos a nossa conversa. Queria que o senhor deixasse uma palavra aí livre, o senhor dizer aí para
essa criançada, juventude, adolescentes que estão aí, uns, até mesmo hoje está mais fácil de chegar ao profissional, pois tem vários olheiros que ficam caçando craques por aí. Só que está difícil de encontrar os craques. A maioria são jogadores que cumprem muito bem a função, mas aquele do drible e tal está em falta. Aquele craque. E no Brasil não é diferente, também está em falta. O que o senhor teria a dizer? Ousadia, seria isso? Eu acho que sim, porque na realidade hoje, para voltar a ser um craque tipo, já tivemos tanto no Brasil, como acabei de dizer, da gente ter feito o que a gente fez, hoje não, realmente não está fácil de encontrar essa pessoa. A gente teve chance de ter os filhos, como eu tive 2 filhos, que também foram mais ou menos metidos a jogar futebol, como tenho aí o Paulinho, que eu também vi e gostei de ver ele jogar o futebol quando ele jogava. Mas ele era carregador de piano. Ele foi um bom craque, um bom jogador de bola, ele foi o Paulinho. E desse tipo, hoje, sinceramente, olha, está difícil de encontrar e acredito que não vai ser moleza. Porque ter um cara tipo um Messi, eu sinceramente, eu não me estranho. E mesmo quando eu fui, porque eu não teve a posição que eu não joguei, sinceramente. Eu cheguei a ser até centroavante, coisa que... Achei que ele cheguei a ser até goleiro. Não teria nem... Não. Foi goleiro também? Não, eu fui até goleiro, fui também. Realmente fui goleiro também, no tempo da mais criancinha, mais criança. Mas se não, é meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro central, com a 5. Joguei em todas as posições. E quando realmente não faltava um dos companheiros para cobrir essa ou aquela posição e que tinha um outro mais ou menos para substituir, quem ia lá naquela posição que era mais precisa... Você era um coringa, então? Eu, na realidade, fui um coringa. Eu não tinha posição que eu não cobrisse, sinceramente. Não estou falando bobagem, estou falando aquilo, né, de coração, e que de fato eu servia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu me dei em qualquer posição e me dei com qualquer um. Então eu... Tinha velocidade, tinha técnica, tinha marcação. Tinha tudo. E que nem eu ia falar antes também, que nem eu vejo o Messi. Se fosse tão fácil igual é hoje chegar ao profissional, o senhor teria chegado ao profissional tranquilo. Mas tranquilamente, com certeza, se eu na época tivesse tido uma chance de ter ido, né, alguém visto a gente jogando e dado a chance para a gente para chegar num clube, com certeza eu teria sido um profissional. Graças a Deus. Não, realmente. Graças a Deus sempre não foi. Senão você tinha perdido ele, né, dona Maria? Comentando que meu... Aí, ó, tem os seus prós, viu, por não ter chegado ao profissional. Realmente, lógico, hoje a gente não estaria aqui, né? Sabe lá Deus aonde a gente estaria. Mas voltando a comentar que nem eu vejo o Messi, para mim ele é o melhor craque. O nosso, como é que é? O Neymar também é um baita craque. É um baita craque também. É outro cara que joga bonito, joga bem, uma pena que ele é muito marcado, é muito visado, é muito procurado. Eles vão para cima dele para acabar com ele mesmo. E já o Messi é o estilo, é o modelo que nós fazíamos na época. Mais ou menos daquele jeito. O Messi é o que nós fazíamos na época. De driblar, tocar uma bola, segurar uma bola, saber. E eu vejo às vezes os caras, 2 ou 3 em cima do Messi e não tomam a bola. Eu sinceramente, não é me agarrar, nem nada. Mas o cara não me dava um come como o Messi dá em qualquer um lá, que são tudo profissionais, que vinham fazendo isso. Ele não me daria, sinceramente não me daria. Mesmo com a canhotinha boba dele? Né? Que canhota direita dali não tinha. Não me daria esse come, sinceramente. Encerrando por aqui então o nosso bate-papo, quero agradecer o Dinho, também a dona Maria, por nos receber aqui na sua residência e nos agraciar com essa história, né? Porque querendo ou não, é fantástico. As pessoas acham
não digo as pessoas, mas a juventude. Ela geralmente acha que o mundo gira ao redor delas, que elas não pensam tanto no futuro, como muito menos no passado. E é aquela história, quem não tem história não tem futuro. Não tem futuro, realmente. Então, é isso aí. Encerrando por aqui, tem mais alguma coisa para dizer? Não, eu queria dizer o seguinte, eu fico muito feliz em poder estar dando essa entrevista e falando desse bom tempo, esse feliz tempo que a gente teve, com a graça de Deus, de passar e ter tido, passado com todos esses companheiros, com todos esses amigos aí, que hoje a gente sempre tem muita saudade. E fico muito feliz com isso e agradeço a vocês por terem vindo fazer essa entrevista, que me honra muito e me deixa muito alegre. Obrigado. Obrigado, dona Clara. Quer também deixar uma palavra aí para nós? Nosso muito obrigada. E se vocês, de repente, depois quiserem conversar com ele de novo, se ele estiver bem, à disposição de vocês. Encerrando por aqui, então, a nossa entrevista com o Dinho e também com a sua esposa Maria Clara, nós somos a PAN TV, sempre fazendo por você, porque é através de você que nós podemos gerar os conteúdos. Até a próxima. Muito obrigada a todos.